Caramba. Como é que você começou a dar aula? Comecei a dar aula, dando aula para uns amigos meus, para esse concurso do Ministério da Integração, que foi o primeiro que eu assumi. O pessoal da minha igreja estava estudando, e aí eu fazia direito, né? E aí eles falaram assim, eu já tinha feito TJ, já era concurseiro assim, naquela época. E aí eles, cara, você não quer ensinar pra gente a parte de direito? Era direito constitucional, administrativo, umas leis lá. Falei, ensino, pô, é bom pra mim que eu tô estudando também para outros concursos e constitucional administrativo cai nas minhas provas. E eu tinha lido em algum lugar que você aprende mais quando tá falando, ensinando, né? Você absorve mais e tal. Então vamos ver se é verdade. Aí eu tinha uma salinha lá da igreja que tinha aquelas aulas da igreja, né? Aí a gente, depois do culto, eu pegava emprestado essa sala, o pessoal lá liberou, a gente ia pra lá e eu ficava ensinando pra eles. Constitucional, administrativo, não sei o quê. E aí, tanto que eu só fiz essa prova, eu não fiz muitas provas de ministério, sabe? Eu só fiz essa porque eu estava ensinando todo o assunto da prova para eles. Falei, vou fazer, já estou, né, estudando. E aí eu dei essa aula para eles. E aí, pronto, essa foi a primeira vez que eu dei aula. Aí depois eu comecei a dar aula de graça, assim, era uns projetos beneficentes, sabe? Um aulão beneficente para arrecadar fralda. Aí eu ia lá, me voluntariava, como era de graça, a pessoa não ia pagar para o professor. Aí eles, então vem, quer vir dar aula, pode vir de graça. Aí eu fiquei indo e tal. E aí eu comecei a dar aula num curso de, de um grande amigo meu, e ele, perto da pandemia, eu comecei a dar aula na faculdade, né? Um amigo meu me indicou na faculdade, dar aula na faculdade há bastante tempo. Parei de dar aula na faculdade, porque eu não gostei muito. Chamada, prova. Cara, e aluno quer aprender, sabe? Assim, cursinho é diferente. Cursinho o pessoal tá ali com sangue no olho para aprender, sabe? Faculdade é um ou outro. Assim, eu me desestimulei com a faculdade, como professor, assim. Eu quis dar aula em cursinho, só que é muito difícil se eu começar a dar aula no cursinho. E aí eu falei com todo mundo que eu conhecia, cara. Você sabe, eu falei com todo mundo que eu conhecia, assim, bicho, me contrata, me chama. Não, beleza, primeira oportunidade, todos meus amigos davam aula, eu falei, me chama. Beleza. Aí um belo dia, esse grande amigo meu falou, cara, quer dar aula no curso tal? Eu falei, quero. Beleza. Lá em Valparaíso. Vou lá. Vou lá. A Leva Valparaíso, beleza, vou lá. Pronto. Comecei a levar Valparaíso da aula. Curso da polícia lá. E aí veio a pandemia, foi bem perto da pandemia. Veio a pandemia, olha como são as coisas, cara. Aí ele alugou um estúdio de um outro cursinho para os professores desse cursinho dele gravarem as aulas lá. Aí quem quer começar? Eu falei, eu começo. Eu nunca tinha gravado aula no estúdio. Falei, eu começo, vou lá. Aí sentei no estúdio lá, e o dono do estúdio, ele também tinha um cursinho. Ele falou assim: posso assistir tua aula? Porque eu tô precisando de um professor aqui de penal. Eu falei, pode. Aí eu fiquei dentro do estúdio, o estúdio é pequenininho, né, de gravação, ficou eu e ele sentados assim na minha frente. Eu gravando a aula aqui, ele assistiu, quando acabou, ele falou: quer dar aula aqui? Eu falei, quero. Aí eu comecei a dar aula ali. Aí dali, o outro cursinho, o filho do coordenador de outro cursinho presencial aqui, de Brasília, trabalhava lá nesse cursinho como estagiário, sei lá o que ele fazia. Aí falou com o pai dele me chamou, pô, quer dar aula aqui? Quero. Aí fui, pum, pum. Pronto. Aí o professor Cenoura do cursinho surgiu assim, cara, dando aula de graça, pedindo, implorando, me contrata e tal. E aí foi indo, né? De pouquinho em pouquinho, sabe? Vai chegar o momento, assim, né, do professor Cenoura, pá, vai chegar, eu sei que vai, certeza.